Gente, se a gente passa a mão na nossa cabeça todos os dias, se a gente olha com pena para a gente, se a gente olha com espírito de vítima, a gente tem 1000 motivos para deitar e dormir, achando que nós já fizemos tudo que tinha que ter sido feito. O ser humano, quando ele entra dentro do contexto da autopiedade, ele para de crescer. Ai, coitadinho de mim, olha como eu trabalhei hoje. Eu não tenho tempo nem para fazer uma caminhadinha. Eu não tenho tempo para nada. Para com isso. Insira alguma coisa de novo na sua vida. E faça de tudo para que isso que você fere. Então você tem uma rotina, que já é pesada, eu sei. Mas coloque alguma coisa que vai qualificar a sua vida. Incremente, ainda que seja, olha, a partir de hoje, meia hora do meu dia vai ser para ler. Eu preciso ler ao menos um livro por mês. Eu preciso acrescentar, ainda que seja 15 minutos de reflexão no meu dia. Eu estou muito agitada, eu estou tendo uma rotina, eu estou cuidando da minha casa o tempo todo, estou cuidando dos meus filhos, eu estou trabalhando e eu não estou tendo tempo para me equilibrar como pessoa. Sabe, você sentir que você está fazendo alguma coisa para o seu amadurecimento, para o seu avanço. Isso é religioso, minha gente. Um tecido, quando você olha para ele, você tem de pensar que existe um avesso que o sustenta, que é tão importante quanto o lado direito. De nada vale, né? Você fazer uma roupa bonita, um tecido de qualidade por fora, se você não dá a mesma qualidade ao tecido por dentro. É assim. A experiência humana é a mesma coisa. E nós vamos amadurecendo à medida em que a gente vai conseguindo articular a realidade com a meta. Ninguém pode viver sem meta. Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Ah, eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Sabe, então, jogar fora todo esse arsenal de infantilidade que muitas vezes nós levamos. Permitir que Deus retire dos nossos olhos esse óculos que muitas vezes nos faz ver uma realidade cheia de florzinha bonitinha, mas que não corresponde àquilo que é. Olhar o outro com verdade, sem as nossas expectativas. Muitas vezes os nossos encontros não são possíveis, os nossos amores não são possíveis, é porque não é que a gente ama o outro, a gente ama as expectativas que a gente tem do outro. Isso é cruel. Quando a gente joga sobre o outro todas as responsabilidades que nascem da nossa maneira infantil de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas. Muitas vezes nós alimentamos visões muito infantis a respeito da vida, do outro, até mesmo da nossa relação com Deus. Quantas vezes nós nos pegamos alimentando um jeito infantil de ser religioso? Que é quando a gente não tem maturidade suficiente para entender que Deus não vai fazer todas as nossas vontades, que não é próprio de quem ama realizar todas as vontades da criatura amada,
porque isso significa retirar da criatura amada a oportunidade de crescer com as próprias dificuldades que são próprias da vida, para que a gente tenha condições de compreender este refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status, nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Minha gente, a liberdade interior talvez seja o valor máximo, o sabor máximo que um ser humano poderia experimentar. Ser livre interiormente facilita tudo, até mesmo a nossa capacidade de administrar o sofrimento. Pode observar, muitas vezes nós sofremos é porque somos apegados, nós não somos livres. Eu me apego a uma mesa, eu me apego a um livro, eu me apego a um sucesso, eu me apego a um emprego, eu me apego a uma pessoa. E aí eu me privo de viver a minha liberdade pessoal. Aí eu começo a sofrer. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Ninguém nos prometeu que tudo aconteceria como a gente quer. Ninguém nos prometeu que os nossos amores seriam perfeitos. Ninguém nos prometeu que as pessoas não nos trairiam. Ninguém nos prometeu que nós não perderíamos as pessoas que nós amamos. Ninguém nos prometeu que nós não teríamos de lidar com os contrários. A liberdade interior, minha gente, ela vai colocando você em paz com a vida, sabe? Você vai ficando mais leve para conviver. Você vai percebendo o que realmente importa,
Onde é que você tem que pôr o seu empenho? Às vezes a gente passa um tempo da nossa vida insatisfeito, amargurado por causa de bobagens. Por quê? Porque nos falta liberdade interior. Ah, padre, mas o meu contexto me escraviza. Me desculpe, eu só acredito na liberdade. O que nos liberta, minha gente? O que nos liberta? Qual é o advogado que pode nos retirar de trás das grades do sofrimento? São as nossas convicções. É o que a gente pensa que nos liberta. É a palavra que ilumina a nossa consciência que é capaz de nos libertar. Talvez a libertação não chegue na sua vida, é porque você ainda não pensa de maneira libertadora. Talvez você ainda seja escravo de si mesmo em tantas dimensões. Talvez você ainda seja ciumento. Talvez você ainda esteja mergulhado nas suas mesquinharias. É porque você ainda não foi iluminado pelo pensamento que liberta, que é a palavra de Cristo. É a sua mentalidade, é o seu evangelho, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de viver, de interpretar o mundo, de interpretar as pessoas. É isso que nos liberta. Viver dói. Viver é doloroso sempre, mas é possível extrair uma satisfação de tudo isso. E para isso, o processo religioso, para nos ajudar a entender isso. Sabe, é tão libertador quando nós entendemos que a vida é sagrada, mesmo quando acontecem coisas que não parecem ser sagradas. Que mesmo em meio a desgraças, nós podemos dar um sentido religioso a tudo isso. Que nós podemos compreender todo este processo humano como um dom a ser administrado de maneira santa. Eu hoje quero receber a vida, quero lidar com essa vida com maturidade, porque eu a compreendo como um processo santo. É santo viver, é sagrado viver. Motivação cristã. A Deus toda glória e louvor.